Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel. Até aqui nos sustentou o Senhor, mais um final de semana que se finaliza, mais uma semana que se inicia. A nossa confiança, a nossa esperança está nele, Ele que fez tudo segundo o Pai lhe concedeu, assim como Ele nos disse hoje, né? Pai, se possível me passa esse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a sua. E a Bíblia diz que em nada ele tropeçou, ele cumpriu todos os mandamentos, tudo que foi dito pelos profetas, pela lei, né, e pelos salmos. Em Cristo nós somos cumpridores da sua palavra, que é viva e eficaz. Em Cristo se cumpre, né? Ainda que tropece em algum ponto, ele nos justifica, assim como o Pai o justificou, porque ele, a sua boca em nada tropeçou, né? Ele cumpriu tudo, ele é santo, ele é o varão perfeito, o grande profeta, do qual Deus tinha promessa em Deuteronômio 18:18, suscitarei no meio de vós o grande profeta, aquele que falou tudo segundo o Pai, aquele que esvaziou de si mesmo e andou segundo o coração de Deus, o sacrifício com aroma agradável diante das narinas de Deus, porque em tudo ele cumpriu, né, o sacrifício agradável, a nova aliança, da qual nós o confessamos publicamente todos os dias, e através de um coração puro e reto, né, ele é aquele que nos purifica, ele é aquele que nos santifica, e nós não fazemos a nossa vontade, né, assim como ele não fez a sua própria vontade e cumpriu a vontade do Pai. Através dele nós somos cumpridores, né, do seu Espírito. O seu Espírito nós perseveramos, jamais permitimos ser poldado por conta da incredulidade, né, porque perseveramos na credulidade. E através da credulidade nós perseveramos nas boas obras, e o Espírito faz morada em nós, comunica ao nosso espírito através das advertências. Nós permanecemos no caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ministros de uma nova aliança, do qual manejamos bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. E nós perseveramos dia após dia. Porque a fé tem que ser perseverante do início ao fim. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. E todo aquele que persevera nessas boas obras, as suas atitudes são conhecidas diante de Deus, né? Ele nos conhece através das nossas atitudes e nos galardoa segundo a conduta de cada um, porque dele não se permite zombar. Cristo recebeu do Pai o poder e a autoridade para julgar os povos e as nações, e através dele há o tribunal de Cristo, do qual a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. E nós temos que guardar a fé juntamente com as obras que acompanham a nossa alma, porque diante o seu tribunal, a saber, a segunda morte, todos passará pelo julgamento, né? E as obras o acompanhando há de prestar conta juntamente com ele. Por isso que ele diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, porque são ouvintes, mas por muitas vezes não praticam, né, aquilo que ele diz, como ele sempre dizia aos religiosos e nos diz até os dias atuais. Como podeis falar coisas boas se o vosso coração
vosso interior está como um sepulcro caiado, né? Exteriormente a aparência de ovelha, mas o interior é como um lobo feroz, né? A Bíblia diz também a respeito do urso feroz e leão rugindo, é um governo ímpio governando um povo enfraquecido, né? E em mais um dia que a gente continue orando em perseverança, né? Fazendo a vontade que o Espírito nos concede, né? Ele nos adverte, seguindo o ensino do Evangelho, como ouvintes e praticantes, aonde dia após dia nós perseveramos ouvindo as suas advertências, no seu ensino, o temor que é o princípio, né, da sabedoria, o temor de Cristo e o entendimento de desviar do mal. Porque aquele que persevera segundo doutrinas meramente humanas, entendimento de olhos próprios, apacenta a si mesmo, não desvia do mal, né? Somente através daquele que é o elo da perfeição que se alcança o desviar do mal, através das suas advertências, do seu santo ensino. E em mais uma semana que a gente continue na perseverança, na fé, no amor, que é a forma correta de operar os dons, porque a Bíblia diz, ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor nada seria, né? Porque ainda que pegue tudo que tenha e venda e doe aos pobres, sem amor nada seria. Ainda que ofertasse o próprio corpo a ser queimado, sem amor nada seria, né? Porque os dons de profecia cessarão, tudo cessará, mas o amor é eterno, céu e terra passarão, né? Mas as suas palavras, o amor, não hão de passar. E mais um dia, perseverantes, assim como os heróis da fé alcançaram a terra prometida, né? Assim como Moisés, que recebeu a lei, a sua mente, né? Com mente Cristo ficou iluminado. No coração ele recebeu o Espírito vivificante, que escreveu a palavra em seu coração e gravou em sua mente. Já aqueles que seguem segundo a lei, assim como aquele povo na época, é como um coração de pedra, né? O meu povo cometeu 2 crimes. Cavaram as suas próprias cisternas, né? Seguiram pela própria dependência e rejeitaram a própria fonte de água viva, né? Que era Cristo ali a jorrar naquela rocha, o maná que caía do céu, né? Tudo manifestado ali, o ungido de Deus, do qual eles rejeitaram, o marido espiritual, né? Porque não aceitavam, segundo a verdade, preferiram comer as codornizes, né? Queriam sempre voltar ao Egito, né? A Bíblia diz que antes mesmo de comer e chegar ao seu estômago aquelas codornizes, né? Eles a vomitaram, e ali no deserto vários corpos estirados pelo chão, por conta da desobediência, né? A rebelião é abominável diante de Deus. Aqueles que se rebeliam contra o seu Espírito, não há perdão, né? E em mais uma semana que se inicia, que a gente continue vigilante, fugindo de toda doutrina meramente humana, entendimento de próprios olhos, que não se desvia do mal e continua na perversidade, continua no interesse, né? Não faz por a obra de forma voluntária, né? São aqueles que fazem da casa do Pai como casa de comércio, se fundamentam em doutrinas meramente humanas, como batismo nas águas, como ceia, cerimoniais, porque ele disse, de agora em diante, não bebereis vinho da vinícola, a não ser que quando eu irei ministrar no reino dos céus, né? Em mais um dia que a gente continue perseverante, fugindo
né, de doutrinas meramente humanas, que ao invés de dar liberdade ao Espírito Santo, tem distanciado o povo de Deus, né? Porque aonde há o Espírito há liberdade. Nós temos que acatar o Espírito Santo e operar segundo a sua verdade, né? Dar liberdade para ele operar. Porque justamente por esta falta de sabedoria, por cerimoniais meramente humanos, o Espírito Santo não está presente em muitas igrejas, né? Tem se ausentado por conta daquilo que é humano, por conta de doutrinas humanas que já não há liberdade do Espírito a operar. Mas nós somos da unidade da fé que seguimos ouvindo o que o Espírito Santo diz. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Persevere, né, na sã teologia de Cristo, ouvindo aquilo que Ele nos diz, seguindo, perseverando, porque cabe a nós orar para aqueles que estão sendo dominados pelos poderes deste século, né, o poder do ar, né, que juntamente com os filhos da incredulidade opera o ministério da iniquidade, né, orar para que tanto aqueles que estão sendo escravizados por vãs filosofias que ensinam para adorar imagens de escultura, nós temos que orar para que o Senhor derrube todos esses altares idólatras, né, que o povo venha buscar, saia do adultério, da prostituição do coração, né, o adultério espiritual, porque muitos têm adulterado, né, o coração, estão prostituindo, né, estão servindo a Babilônia, a prostituta, porque Jesus disse: aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, será a minha mãe. Né? A mãe é a Jerusalém, a jubilosa dos milhares e milhares de anjos. É a celestial, somente quando houver o casamento. E ele é o noivo que nos conduz até o Pai espiritual, né? O marido espiritual. Ele nos torna filhos do Deus vivo como seu irmão e será a mulher virtuosa, a unidade da fé, né? Nós unidos uns aos outros, a mulher virtuosa, a unidade da fé, a esposa, ele é o noivo que nos leva ao marido espiritual. E quando diz defenda a coroa da vida até o fim, né, será a coroa, a mulher virtuosa, a unidade da fé preparada, será a coroa para seu marido, seu esposo, tamanha honra, né, da qual nós almejamos a salvação e a vida eterna. E nós perseveramos dia após dia, o seguindo em espírito e em verdade. E em mais uma semana, combatendo um bom combate, né, orando para que Jesus venha derrubar toda doutrina, toda filosofia que tem afastado o povo de Deus, que venha a permanecer somente aqueles que anunciam a verdade, da qual é possível das almas se arrependerem de seus maus caminhos e serem libertos, que é através do Evangelho que gera os filhos na fé. Porque a Bíblia diz que ainda que tivessem 10.000 tutores em Cristo, não terias muitos pais. É o Evangelho que gera os filhos na fé, né, os irmãos. Só há uma forma de se tornar filho do Deus vivo, porque aquele que está no mundo, ele está como um filho bastardo, né? Mas através de Cristo ele nos adota, né, e somos feitos filhos de Deus, do Deus vivo. Através da sua verdade, como ele disse ali aos fariseus, aqueles que converteram a ele: se vós permanecerdes na minha verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque somente ele é o único mediador entre Deus e os homens. Somente ele é que nos concede
alcançar a salvação e a vida eterna. Temendo a Cristo, temos o princípio da sabedoria para que os dias vão bens e longos nessa terra. Em mais um dia perseverantes, mais uma semana que se inicia, seguindo o único bispo e bom pastor de nossas almas, Cristo Jesus, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, que o abençoou, trouxe pão e vinho, juramento pelo próprio Deus, porque não se achou ninguém maior do que ele. Sacerdócio santo, real, do qual ele diz que não se arrependeria. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Do qual ele não divide a sua glória com homens, mas compartilha com aqueles que estão com o coração contrito e arrependido, ele não despreza. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.